Graça e paz, pessoal. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Que bom. Essa pergunta é muito mais do que você está feliz, é para lembrar sempre que a nossa felicidade não depende daquilo que nós estamos passando no momento aqui. Nossa felicidade tem que ser sempre, todos os dias, devido à salvação que Cristo nos deu. Por meio de Cristo que Ele nos deu a salvação e nós teremos a vida eterna. Então por isso nós devemos ficar felizes, né? Porque nós podemos adorar a Deus hoje, independente das circunstâncias, porque depois que a gente estiver na eternidade com Ele vai ser fácil adorar, né? Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade de adorá-lo, independente da situação que nós estamos passando. Amém? Hoje, sabadão, hoje nós vamos fazer o capítulo 9, que era de segunda-feira, né, de João, da nossa imersão aí no Evangelho de João durante esse mês, porque na segunda, esse texto aqui era o que seria compartilhado ontem no Life Group, né? Então, para não dar spoiler e não estragar o texto de ontem, a gente deixei para hoje, para fazermos hoje no sábado. Amém? Então, 2 milagres em um, 2 curas em uma, no cego de nascença. Então, João capítulo 9. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto, mendigando, perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram-nos eles. E ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram os fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: Ele era um profeta. Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? E responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pôde ver e quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele: idade ele tem, falará por si mesmo. Até aqui. Amém? Então, a cura deste cego não foi apenas da sua cegueira física, da recuperação da sua vista. Aqui a principal cura foi de uma rejeição de uma vida inteira.
Os pais desse rapaz, desse homem, o rejeitaram. Provavelmente eles deviam ter outros filhos, mas esse ele era rejeitado porque era cego. Naquela época, né, alguns achavam que se uma criança fosse deficiente, ou os pais ou a própria criança tinha pecado. E em Deuteronômio já quebra essa fala, né? Não tem culpa nem o bebê nem os pais. É como Jesus disse, né, aos discípulos ali. Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E uma coisa interessante é que quando chamaram os pais dele aqui, no versículo 20, os pais respondem, eles falam: sabemos que é nosso filho e que nasceu cego. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Naquela época não tinha, né, a fase criança e adolescente, o jovem. Era criança e adulto. A partir dos 13 anos, tanto a menina quanto o homem já eram considerados adultos, já trabalhavam, já podiam gerar outros filhos, né? Alguns já arranjavam os casamentos já para essa idade, fazia o bar mitzvah, que era como se fosse uma festa da maioridade, né? Depois pode pesquisar e estudar mais sobre isso, é bem bacana também. E aí já era adulto. E nesse caso, os pais já podiam colocar os filhos para fora, vá trabalhar e vá se virar, não tenho mais nada contigo. E foi o que aconteceu com esse menino cego. Quando ele completou 13 anos, os pais dele falaram: pode seguir seu caminho. Só que um cego, um deficiente, não tinha como trabalhar nessa época. Então o que eles faziam? Iam mendigar, iam ficar pedindo, geralmente nas entradas das cidades, né? Onde tinha um fluxo de gente maior, entrando e saindo. Então ele já vinha enfrentando a rejeição desde quando nasceu. Ele já era rejeitado pelos seus pais, porque para ele ser, digamos, tocado de casa aos 13, né, ele já não era bem quisto em casa, devido à sua deficiência. E infelizmente era comum naquela época isso acontecer. Na realidade em que eles viviam lá, isso era muito comum, por isso que tinha-se muitos deficientes nas entradas da cidade, e Jesus curou tantos, né? E outro detalhe interessante é que era num sábado novamente, né? E Jesus vem mostrar que ele se importa muito mais em tratar as pessoas, cuidar das pessoas, do que com o Shabá, né? Então vamos lá. Então nós tínhamos aqui um cego extremamente rejeitado, e não era só os pais que rejeitaram ele, a sociedade também rejeitavam, né? Então quando as pessoas passavam por esses deficientes, eles cuspiam. Uma forma de ofensa muito forte no judaísmo é cuspir. Então, se você for pesquisar, for ler, você vai ver que enquanto eles passam por você e cospem, é uma ofensa muito, muito grande. É mais do que xingar a mãe, muito mais. E é uma ofensa muito, muito grande mesmo. Você está dizendo que você não vale nada, para pior. Então a vida inteira dele, além da rejeição dos pais, além da rejeição da sociedade, ele escutava esse barulho de cuspe o dia todo dia. Era o que ofendia ele, era o que machucava ele.
Ele vinha machucado, ele já estava totalmente machucado, né, por dentro. E Jesus faz esse mesmo barulho pela última vez na vida dele. Talvez não pela última, porque depois ele se tornou seguidor de Jesus e os judeus continuariam cuspindo, mas a partir daquele momento, toda vez que ele ouvisse o barulho de cuspe, ele iria se lembrar da cura que ele teve através de Jesus. Que Jesus o curou. Quando ele manda ele se lavar no tanque de Siloé, ele está falando para ele: o enviado de Deus está aqui te curando. Por isso que ele falou: vá se lavar em Siloé, que tem o significado de enviado. Eu sou enviado do Pai para curar a sua rejeição. A cegueira ali é a cura secundária, a principal cura dele é a cura espiritual, é a cura dessa rejeição que ele sofria desde criança. Pode parecer simples aqui a gente falando, mas se a gente olhar com o olhar da realidade daquela época, essa rejeição dele era desde bebê. E com certeza pode ter alguém ouvindo aqui, ou você pode encaminhar por alguém que foi rejeitado, que já sofreu diversos tipos de rejeição. E tem um que pode curar, que é o enviado, Jesus. Ele pode pegar a nossa dor e transformar a nossa bênção para gerar testemunho, curar outras pessoas. Ao ouvir aquele cuspe pela última vez e sentir a lama tocar os seus olhos, através de Jesus, e depois ele enxergar, Jesus estava falando para ele: toda essa dor, toda essa rejeição que você sente desde quando nasceu, eu estou curando agora. Toda essa forma de ofensa está sendo combustível para você ser curado e para você testemunhar e para você levar o nome de Jesus adiante. Ele é o enviado do Pai para nos curar e para nos libertar. Nada é impossível para Ele. Geralmente não, eu sempre falo que esses poucos milagres relatados na Bíblia, perto de todos os que Jesus fez nesses 3 anos de ministério dele na Terra, fora que ele continua fazendo através de nós, né, meros mortaizinhos aqui, pecadores, ele tem muito ensino, muito aprendizado e muito amor para nos ensinar. Nós temos que ler, reler com contexto, estudar. A primeira vez que eu ouvi sobre esse cuspe foi lindo, eu chorei muito ouvindo. E eu nem imaginava da rejeição dos pais, eu ainda não tinha conhecimento da rejeição dos pais. Eu sabia da rejeição da sociedade, mas não da rejeição que ele já tinha dentro de casa, desde bebê. Porque agora ele era um mendigo, devido à sua deficiência. Deficiência essa que levou ele a sofrer ofensas diárias na rua. Depois de sofrer em casa, ele passou a sofrer na rua. E agora vem Jesus no sábado. E mesmo sendo um sábado, o Shabat, para os judeus, ele faz a lama com o cuspe, aquilo que tanto ofendia ele, que tanto machucava ele. Agora estava lavando as suas dores, retirando toda essa rejeição e dizendo: eu te amo. Acima da religiosidade, o Shabat, acima das leis judaicas, eu te amo. Jesus estava falando para ele: eu me preocupo com você. Independente se seus pais te rejeitaram, eu não te rejeitei.
Ainda que uma mãe possa esquecer e abandonar o teu filho, eu não te abandonarei. Era isso que ele estava falando. E ele e os seus discípulos, todos à sua volta, eles estavam compreendendo. Nós, às vezes, não compreendemos a profundidade, porque nós não conhecemos a fundo o dia a dia daquela época, né? Os conceitos e a cultura. Estava tentando lembrar. Obrigado. A cultura daquela época. E isso é muito profundo. Eu não te abandonei, eu não te rejeitei. Jesus está falando para ele. Eu estou pegando a sua humilhação, a sua dor e estou te curando com ela. E agora você vai poder contar às outras pessoas. Amém? Então, não há nada que Deus não possa fazer para a glória dele e com o amor de Jesus por mim e por você. Ontem nós falamos, né, que ele falou: um novo mandamento eu lhes dou, amem uns aos outros como eu amei. É curando as outras pessoas. Por mais que a gente tenha ferido alguém, nós podemos curar. Nós podemos receber o perdão e desenvolver o amor. Como diz a música da Morada, desenvolvendo amor. Então, não há dor que Jesus não possa transformar em alegria. Amém? Um excelente final de semana para você. Curte, comenta e compartilha. Não deixa de compartilhar esse vídeo não. Aperta o compartilhar aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Comenta pelo menos um amém, um joinha, tô ouvindo. Porque quando tem mais comentários ali, o YouTube entende mais relevância do vídeo e que chama mais atenção. Faça o esforço para assistir sempre o vídeo até o final. Isso também ajuda muito o YouTube a levar o vídeo a mais pessoas, ele oferecer o vídeo para outras pessoas assistirem e alcançarem a cura também, ver que é possível, que a dor que ele sente, tem gente que ia sentir uma dor maior, ou que eles aprenda e entenda que Jesus pode tratar essa dor. Amém? Um beijo no seu coração, um forte abraço e até amanhã.